Boa noite, Curitiba! Está no ar o programa Debate Aberto. Eu sou o Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. O entrevistado de hoje é o advogado, doutor em Direito Eleitoral, doutor Fernando Kinoer. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao programa Debate Aberto. Muito obrigado, boa noite, Bernardo. Fernando, estamos voltando aqui depois de uma Copa do Mundo, demos uma parada para curtir a Copa e agora já estamos voltando com os programas inéditos. Estou tendo a honra de receber você aqui nesse período pré-eleitoral, né? E, na verdade já estamos no meio da eleição, mas o circo ainda não pegou fogo porque ainda não começou a propaganda na TV e no rádio. Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante trazer o doutor aqui para o nosso telespectador poder esclarecer algumas dúvidas que ele tem a respeito da eleição, das eleições passadas e das regras de como funciona o pleito eleitoral. Então, doutor Fernando, eu queria pedir para o doutor começar falando um pouco sobre a situação da justiça eleitoral brasileira. O que mudou desde o advento da Constituição de 1988 até os dias de hoje? A justiça eleitoral brasileira, ela imprime ao processo eleitoral no Brasil uma peculiaridade que é a seguinte: nós somos um dos poucos países no mundo a ter as eleições conduzidas, administradas pelo Poder Judiciário. E a tua pergunta, o que é que isso contribuiu desde a Constituição de 88? Eu diria, talvez até de antes, porque a nossa justiça eleitoral é mais antiga. O fato é que a Constituição de 88 estruturou um Estado democrático, autenticamente democrático, que tem hoje como um dos pilares a justiça eleitoral. Ou seja, este fato de as nossas eleições serem conduzidas pelo Poder Judiciário nos traz tranquilidade, no sentido de que existe lisura, existe a busca da chamada legitimidade eleitoral, que é objeto de zelo, de cuidado pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral atua, como eu disse, primando pela legitimidade das eleições e, nesse sentido, ela coíbe e, quando ocorre, pune a compra de votos, os abusos, o abuso do poder político, que se configura quando se emprega a estrutura do Estado em benefício ou prejuízo de alguma candidatura, o abuso do poder econômico, e por isso há um controle muito rigoroso de contas de campanha, há a necessidade que os candidatos, já no momento do registro, declarem à Justiça Eleitoral quanto, o teto, portanto, pretendem gastar com a sua campanha. Todo esse rigor justamente visando manter esta legitimidade das eleições, que é sustentada, num dos aspectos, por esta igualdade, esta busca de igualdade entre os candidatos. E ainda se busca combater o chamado uso abusivo dos meios de comunicação social, ou seja, para que a mídia de massa não seja empregada de forma a incutir na cabeça do eleitorado preferência ou desprezo por um ou outro candidato. A mídia de massa tem o dever de informar, mas não de deformar, digamos assim, a opinião do eleitorado, conduzindo a formação da opinião para um ou para outro lado. Se isto ocorre, também a justiça eleitoral coíbe. Então, resumindo, a justiça eleitoral brasileira, ela é de fato um alicerce da nossa democracia. É uma justiça muito bem estruturada, conta com um corpo técnico preparadíssimo, uma justiça que conta com tribunais regionais em cada um dos estados, há um tribunal superior em Brasília e há também os juízes eleitorais, os juízos nas zonais, nas regiões divididas, que são divididas dentro do território do estado, e deste modo a Justiça Eleitoral consegue, com essa estrutura que abarca todo o território nacional, fazer com que as nossas eleições nos tragam muita segurança. Isso quer dizer, ela consegue cumprir o papel institucional de dar à sociedade civil, num tempo muito curto, porque este tempo decorre entre o registro de candidatura e a data do pleito, cerca de 3 meses, num tempo muito curto, dizer à sociedade civil, isso decidindo todos os conflitos que aparecem nas disputas eleitorais, e são muitos, aliás, este número tem crescido a cada eleição. A Justiça Eleitoral dá conta de seu papel institucional
a sociedade civil esta resposta. Qual? A de dar certeza na data do pleito quanto aos candidatos que podem ou não ser eleitos e que, se eleitos, serão legitimamente empossados. A nossa democracia precisa e depende disso. O doutor falou acabou de falar que um dos objetivos da Justiça Eleitoral é brecar certos abusos, né? Certas atitudes que não são corretas do ponto de vista eleitoral para com o cidadão. Uma desses abusos é justamente o abuso do poder econômico. Eu até não tinha preparado essa pergunta, mas eu achei interessante falar agora. O que configura o abuso do poder econômico? Porque a gente não pode, não existe um valor, até tantos mil é abuso de poder econômico. Como que funciona? O abuso do poder econômico é tratado um direito, aqui sem ser muito técnico, como um tipo aberto, quer dizer, ele pode ser configurado por várias formas de conduta, não é apenas uma. Então ele pode ser configurado, por exemplo, quando se extrapola o limite de despesas declarado pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral. Ele pode ser configurado quando há uma despesa muito concentrada numa certa localidade. Isso quebra a isonomia entre os candidatos naquela localidade. Ele pode ser configurado, por exemplo, quando há doação de fonte ilícita. A lei eleitoral elenca algumas entidades, pessoas jurídicas, que não podem doar para as campanhas se for aceita esta doação, porque a doação é um contrato, então ela tem que ser aceita. Se for aceita esta doação, chamada doação oriunda de fonte vedada, de fonte proibida, isso também pode configurar abuso do poder econômico, ou seja, por várias condutas ele pode ser configurado, dei aqui 3 exemplos, mas há várias outras. O fato é que tanto o abuso do poder econômico quanto os demais, o abuso do poder político, o uso abusivo dos meios de comunicação social, eles são proibidos e, portanto, punidos se ocorrerem, para que, eu acho importante deixar bem claro isso, para preservar a chamada igualdade entre os candidatos. Esse é um conceito que traz alguma dificuldade para ser entendido, mas é o seguinte, quando se diz que se quer preservar a igualdade entre os candidatos, se quer dizer o ponto de partida de todos os candidatos deve ser exatamente o mesmo. Não é? Se inicia, portanto, o período eleitoral, e por isso a propaganda eleitoral tem data certa para começar, e por isso se pune a campanha antecipada, para que um não comece antes, outro depois. Então, todos têm o mesmo ponto de partida. E ao longo do período eleitoral, que se estende desde a data do registro da candidatura até a data do pleito, os candidatos devem se diferenciar por força das suas qualidades pessoais. Então, o que deve fazer com que os candidatos se diferenciem e assim se destaquem na preferência do eleitorado não é o fato de ter mais dinheiro para gastar na campanha, não é o fato de ter a estrutura do Estado sob sua condução, não é o fato de ter à sua disposição os canais de comunicação de massa, não. Os candidatos devem se diferenciar em razão de suas aptidões pessoais e, por força dessas qualidades que devem demonstrar, e também defeitos, não é? Porque submetem-se à crítica, devem demonstrar ao longo do período eleitoral que fornecem ao eleitor a condição para melhor escolher. Então, por isso a propaganda eleitoral é tão importante. A propaganda eleitoral não é só um direito do candidato em se mostrar ao eleitorado. Eu diria, é um dever do candidato em mostrar quem ele realmente é, para que o eleitorado, a sociedade civil, tenha satisfeito este seu direito de saber quem são os candidatos e quanto melhor e mais conhecê-los, mais bem poder escolhê-los. Ok. Doutor Fernando, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais programa Debate Aberto aqui na CWB TV, a TV comunitária de Curitiba. Palladium, completa a sua vida.
Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o doutor em Direito Eleitoral, o advogado Fernando Quinoer. Doutor Fernando, voltando aqui para a nossa entrevista, o público não sabe, né? O grande público não sabe, mas as pessoas mais ligadas à própria política que têm conhecimento disso, mas por trás de toda a campanha política, dos adesivos, das placas, dos santinhos, né, dos debates, do rádio, da televisão, existe uma grande batalha jurídica que acontece nos tribunais eleitorais. E nessas batalhas muito se fala em direito de resposta, impugnações, né, uma série de medidas judiciais. Qual é a situação que é cabível a concessão por parte da Justiça Eleitoral do direito de resposta? O direito de resposta não nasceu na legislação eleitoral, foi criado pela lei de imprensa. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, quando há 2 anos atrás, mais de 2 até, mas cerca de 2 anos atrás, declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa, ele disse, há só um trecho da lei de imprensa que permanece, o relativo ao direito de resposta. O que é o direito de resposta? É um instrumento que foi concebido para permitir uma reação imediata daquele que é ofendido por alguma notícia veiculada na imprensa. E foi assim que nasceu. Veio para a legislação eleitoral justamente porque nesse debate, e o debate envolve propaganda, o debate envolve crítica, a crítica muitas vezes extrapola a linha que em algumas situações é muito tênue entre a crítica necessária, a disputa eleitoral saudável, e a crítica agressiva e a crítica ofensiva. Quando esta linha é ultrapassada e, portanto, a crítica passa a se mostrar caluniosa, difamatória, ou seja, ela vai além da mera crítica saudável ao debate eleitoral para ser uma crítica agressiva, ofensiva, aí nasce aquele que foi ofendido o direito de pleitear resposta, o direito de pedir à Justiça Eleitoral a resposta. E a resposta cumpre um papel importantíssimo porque, é claro, se houve uma agressão, esta agressão pode caracterizar um crime, como eu disse, pode ser uma calúnia, ela pode acarretar um dano moral, e há instrumentos, então pelo processo penal se busca a punição do crime de calúnia, pelo processo civil a indenização. Agora, nenhum desses processos é suficiente para dar uma resposta pronta. E a agressão tem que ser repelida de pronto, muitas vezes para que não se consolide na consciência da sociedade civil, do eleitorado, aquela notícia ruim, é necessário rebatê-la de pronto. E este rebate de pronto só é possível através da resposta. É por isso que o direito de resposta conta, na legislação eleitoral, com um prazo muito curto. Os prazos costumam ser curtos na lei eleitoral, mas, por exemplo, há 24 horas para se pedir resposta em razão de uma agressão veiculada que foi inserida no programa eleitoral de rádio e TV. Um tempo curtíssimo, porque é necessário gravar a agressão, fazer prova da agressão, degravá-la, transformá-la em texto, formular o pedido de resposta, protocolá-lo. O prazo é muito curto, mas tem que ser curto. Por quê? Porque a reação tem que ser imediata. E mais ainda, o direito de resposta, então, é uma reação imediata e tem que ser proporcional. Por quê? Para que a resposta não se torne uma nova agressão. Sim. E, portanto, ela não crie uma sucessão de agressões e reações, porque senão isso fica interminável e ela perde o seu papel. A resposta tem que ser proporcional à agressão. E a proporcionalidade é interessante, é medida muitas vezes até pelo tamanho do texto, pelo número de palavras, pelo espaço, se for uma agressão veiculada na internet, pelo espaço que a agressão ocupou na tela do computador. Então, se mede para que essa proporcionalidade seja mantida e para que aquele que está respondendo não tenha o privilégio de poder transformar a resposta numa nova agressão. Ou desvirtuar também daquilo que foi falado, ou ele pode falar o que ele quiser. Não, a proporcionalidade pede que seja uma resposta, se atenha aos limites da agressão. Tem que estar atrelado ao assunto da agressão. Evidente, claro. Tem que estar atrelado? Claro. A resposta tem esse limite objetivo, esse limite de objeto, que é o limite da agressão. Excelente.
Outra questão em voga nas eleições, e que há um tempo atrás praticamente não existia, é a questão das redes sociais. Os blogs que tratam de política já tem há algum tempo, né? Já existem há algum tempo, mas as redes sociais elas são novas, né? Blog, Facebook, Twitter, são territórios sem lei? Na opinião do senhor? Na consciência comum, a internet, através de blogs, Twitter, como você disse, já são bastante arraigadas, já são de um uso bastante comum mesmo. Todo mundo usa, todo mundo tem. Agora, para o direito, e o direito tem essa dificuldade de assimilar novidades, para o direito ainda soam como novidade. Portanto, são espaços de muito pouco regramento, de uma normatização muito escassa. Há poucas leis dispondo sobre a internet e algumas delas, até este ano tivemos um grande avanço em razão da aprovação do Marco Civil da Internet, que deve ainda passar por uma grande maturação no dia a dia, na aplicação pelos tribunais, mas de qualquer modo, estamos caminhando. O fato é que a nossa internet ainda é um campo bastante livre, eu não diria completamente fora de regulamentação. Há uma pouca regulamentação. E isto nos traz uma certa dificuldade, porque o fato de haver uma regulamentação muito escassa está em desarmonia com a dimensão que as informações veiculadas pela internet conseguem alcançar. Elas são virais, elas se propagam de uma forma rapidíssima e muitas vezes até o direito de resposta acaba sendo inefetivo, porque por mais que a resposta seja quase que pronta, o acesso àquela agressão veiculada na internet, por exemplo, já foi disseminado. E por mais que seja retirado, muita gente já viu e já gravou e já imprimiu. E então, continua mandando, continua... Exatamente, continua replicando. Então essa hiperinformação propiciada pela internet ainda soa como novidade e o direito ainda tem dificuldade de trabalhar com este campo quase que livre, né? O livre é bom, porque, de uma certa forma, é um espaço de comunicação de opinião, é um espaço de manifestação democrática, ótimo, mas o livre também tem esse aspecto negativo, o fato de que, muitas vezes, a liberdade pode ser mal usada e causar danos, por vezes, até irreversíveis a quem for agredido por este meio. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos daí falar sobre urna eletrônica e algumas outras polêmicas do direito eleitoral. Já voltamos com mais Dr. Fernando Quinoera aqui no Debate Aberto. Paládio, completa sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o advogado, doutor em Direito Eleitoral, Fernando Quinoera. Doutor Fernando, o falecido Leonel Brizola, ele costumava falar a respeito da urna eletrônica. Ele não gostava da urna eletrônica, ele falava, e os votos, para onde vão? O senhor foi juiz eleitoral, vou contar para o nosso telespectador que o senhor teve mandato no TRE, exerceu as funções, né, de juiz eleitoral, então esteve por dentro do processo eleitoral, do pleito eleitoral, então deve ter acompanhado de perto como que funciona a urna eletrônica, qual que é o seu sistema. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a urna eletrônica e se ela é realmente um instrumento seguro, porque ela tem sido, nos últimos anos, todo ano todo mundo tem alguma dúvida, algum receio a respeito dessa ferramenta das nossas eleições. É normal que as novidades tragam um certo receio. Agora, nós podemos, eu digo como cidadãos, como brasileiros, ter a absoluta certeza, tranquilidade de que a urna eletrônica é um instrumento precioso para as nossas eleições,
porque nos permite ter um resultado, eu diria, quase que imediato, levando em conta as dimensões do nosso país. A gente consegue, na maioria dos casos, ter um resultado, o resultado matemático dos votos, quase que no dia da eleição. Né? Encerram-se as urnas, a apuração já começa e por este meio eletrônico tudo fica muito rápido. Então, ela é rápida, por isso muito importante, preciosa, como eu disse. E segundo, absolutamente segura. Quem diz que a urna eletrônica não é segura, confessa um desconhecimento enorme. E se não fosse segura, evidentemente, a Justiça Eleitoral não usaria. Por quê? Porque não haveria sentido no fato de a Justiça Eleitoral, junto ao Ministério Público Eleitoral, desenvolver todo um trabalho pesadíssimo, cansadíssimo. As sessões da Justiça Eleitoral muitas vezes ingressam pela madrugada, não é? Para que ao final houvesse dúvida quanto ao resultado. Quer dizer, essa história não faz sentido. Mas por que é segura? É possível explicar tecnicamente, é fácil de entender. A nossa urna eletrônica não é ligada à internet. Tá. Então, há quem pense, não, mas e se entrar um hacker na urna eletrônica? Não há como, ela não é ligada à internet. Ela é um computador ligado na tomada. É programado. Tem um programa. Este programa é elaborado pela Justiça Eleitoral e os partidos colaboram também. Fiscalizam. Com fiscais, inclusive. Sim. Com fiscais. Foi feito até um concurso, eu até apelidei de concurso às avessas. O TSE fez o seguinte, colocou a urna eletrônica na internet e o concurso era de pessoas que tinham formação técnica para quebrar os códigos. Não é? São vários códigos e nenhum conseguiu quebrar todos os códigos. Premiou-se aquele que quebrou mais códigos, mas nenhum conseguiu quebrar todos os códigos. Agora, isto para testar o que aconteceria se a urna eletrônica fosse ligada à internet. E por quê? Porque, como é uma experiência muito boa e muito segura, muitos países querem, a exemplo da Argentina, querem também ter a urna eletrônica. Agora, gostariam de tê-la ligada à internet. Por isso foi feito esse concurso. Nós não a temos ligada à internet. Então, os fiscais dos partidos, juntamente com a Justiça Eleitoral, montam as urnas eletrônicas, ou seja, dizem quais são os requisitos técnicos que elas devem ter, elas são licitadas. O programa também é feito com esta colaboração. Elas são colocadas nas zonas de votação para que o eleitor ali compareça. Os fiscais dos partidos podem estar presentes, claro, não podem ter acesso ao voto, isso é sigiloso, mas ali no local, na sala em que há a urna eletrônica, podem estar presentes. Quando se encerra a votação, se imprime, e é impresso mesmo o documento, se imprime qual foi o resultado naquela urna, e este resultado impresso pode ser conferido com o que vai à Justiça Eleitoral. O disco é levado à Justiça Eleitoral e o fiscal pode acompanhar. Ele tem um mapa e vê lá quanto aquele disco somou de votos. Isso pode ser feito, basta os partidos fiscalizarem. Ou seja, o processo é absolutamente isento. Doutor Fernando, tem duas questões polêmicas aqui que muita gente discorda. Na minha opinião, eu também sou contra a questão da proporcionalidade. Né? Nós vivemos uma realidade eleitoral hoje que o indivíduo que faz um trabalho comunitário, podemos ver aqui em Curitiba, por exemplo, o caso do vereador Celso Torquato. Foi vereador durante muito tempo, tem um trabalho comunitário muito grande, atendeu muitas pessoas, contribuiu muito com a cidade, teve uma votação de mais de 6 mil votos na última eleição e não se elegeu. Enquanto o outro cidadão também, que não é porque fez menos votos que tem menos credenciais, fez lá 2.800 votos, fez menos da metade dos votos do outro. E esse se elegeu, e aquele que fez mais de 6 mil votos não se elegeu. Qual que é a opinião do senhor a respeito da proporcionalidade? Eu acho que esta crítica em relação ao sistema proporcional que se aplica no Brasil às eleições parlamentares, ela decorre da pouca importância que nós damos aos partidos políticos. Não que isso seja um defeito da sociedade brasileira, não. Eu diria, os próprios partidos ao longo da história brasileira, eu diria da história mais recente, porque já houve em história de um tempo maior, já houve partidos de maior relevo, mas o brasileiro desaprendeu a importância dos partidos políticos. Na medida em que esta importância for resgatada,
porque de fato os partidos são muito importantes ao modelo democrático, já que eles congregam pessoas que comungam, e assim deve ser, dos mesmos ideais. Para isso existem partidos, não é? E não só para serem alavancas de candidaturas, mas na medida em que se entender a importância dos partidos políticos, também se passa a entender a importância do modelo proporcional. Por quê? O que se quer no modelo proporcional, no sistema proporcional, não é apenas eleger o candidato que teve o maior número de votos, mas o candidato que, por estar enquadrado naquela proposta de governo, naquela cartilha ideológica do partido, naqueles ideais, aí sim, conjugando a votação dada a este programa do partido com a votação dada ao candidato, é que se conclui se foi eleito ou não. Então, o sistema proporcional é uma forma de manter a importância do partido político, claro, nas eleições parlamentares. A lei que fala sobre fidelidade partidária também ajuda muito a restabelecer a respeitabilidade dos partidos políticos. Mas eu ainda penso que a questão da proporcionalidade ela é algo que a gente ainda tem que, de alguma forma, superar. Porque acho profundamente injusto do ponto de vista menos crítico, né? Porque levando em consideração que nós temos que dar importância para os partidos, realmente é muito importante a votação proporcional e levar em consideração todo o contexto partidário. Porém, o fato de um candidato fazer menos voto que o outro e se eleger continua sendo uma pergunta que dentro da cabeça do eleitor muitas vezes ela acaba não sendo superada, né? Doutor, outra questão polêmica que eu queria falar sobre campanha antecipada. Muita gente tem muita gente que critica a vedação à campanha antecipada porque fala que é uma afronta ao princípio da liberdade de expressão. Existe campanha política e campanha eleitoral, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A vedação à campanha eleitoral, porque ela se aplica à campanha eleitoral antecipada, se deve justamente ao fato de que os candidatos devem começar todos no mesmo pé de igualdade, no mesmo nível de igualdade. E, como eu disse antes, diferenciando-se ao longo do período eleitoral por suas aptidões pessoais. Se permitir a um candidato, ou então se for banido por completo este limite ou este início, permitindo-se que qualquer candidato faça propaganda a qualquer momento, primeiro, haveria uma grande dificuldade de se restabelecer ou de se manter esta igualdade. Não é? Segundo, haveria uma grande dificuldade também no controle das contas de campanha. E terceiro, isto poderia até colaborar para um desgaste prematuro das candidaturas. Porque nem sempre o maior tempo de propaganda é o melhor. Sim. O melhor tempo é aquele que consegue manter, chamar a atenção do eleitor, prender o interesse do eleitor. Isso não se faz só pelo tempo, isso se faz muito mais por conteúdo. Qualidade, né? Qualidade. O conteúdo é importante, o conteúdo do que se propõe, a seriedade das propostas. Eu diria até mesmo a realidade que essas propostas podem ter. O que é que eu quero dizer? É muitas vezes fácil para o candidato afirmar, farei isto, farei aquilo, mas o próprio eleitor muitas vezes não tem condições de entender se aquilo é real, se aquilo é factível, se haveria orçamento para aquilo, se aquilo está dentro das dimensões necessárias. Não é? Agora, a partir do momento em que existe seriedade, a seriedade pede comprometimento da proposta com a realidade, esta propaganda consegue ser realmente eficaz. Esta cumpre o papel que se espera da propaganda eleitoral. Agora, se entender que esta propaganda eleitoral eficaz deve ser feita deste modo, o limite de tempo acaba sendo indiferente. Não importa se ela é feita antes ou depois. Importa sim se ela consegue ser séria e chegar ao eleitor para que o eleitor entenda o que realmente aquele candidato pretende fazer a caso eleito. Então, por isso eu penso é bastante importante que este limite seja mantido, pela seriedade das propostas, porque é isso que importa, pela isonomia entre os candidatos. Agora, quando se diz que este limite traz uma afronta à liberdade de expressão, não é exatamente assim, porque nenhum direito é ilimitado. Ou seja, não se permite a alguém exercer um direito retirando dos demais a possibilidade de exercê-lo ao mesmo tempo. Claro. Há direitos, mas os direitos são limitados justamente para que todos
tenham os mesmos direitos e possam exercê-los ao mesmo tempo e da mesma forma. Então os limites devem ser mantidos e não são uma afronta à liberdade de expressão. Ao contrário, eles dão o exato desenho em que a liberdade de expressão deve ser exercida. Beleza. Doutor Fernando, o que te faz feliz, doutor Fernando? Muita coisa. Muita coisa. O que me faz feliz? Minha família, minha esposa, meus filhos, minha casa. O que me faz feliz não... Doutor Fernando, eu diria, não é nem família? Difícil. Com certeza. Com certeza. Gosta de curtir a família? Claro que sim. É isso aí. Essa foi a entrevista com o doutor Fernando Quinoer, doutor em Direito Eleitoral, agora no período antes da eleição pegar fogo, aí, esclarecendo muitas dúvidas dos telespectadores. E doutor Fernando, foi um prazer receber você aqui. E saiba prazer que é meu. O programa Debate Aberto está sempre à sua disposição. Muito obrigado, Bernardo, e parabéns pelo programa que leva informação de qualidade a toda a sociedade curitibana e paranaense. Muito obrigado, doutor. Esse foi o programa Debate Aberto. Terça-feira que vem estamos de volta com mais informação de qualidade para você e para sua família. Muito obrigado e até semana que vem.